A seguir, este programa é livre para todos os públicos. boa tarde. Começa agora o Conexões dessa segunda-feira, dia 29 de setembro. Hoje nós vamos falar sobre doação de órgãos no Brasil. E também temos informações sobre racismo na internet, principalmente contra mulheres. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vinda e bem-vindo, você que nos assiste pela TV UFG ou no nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, tenho cabelos escuros, na altura dos ombros, levemente ondulados e olhos castanhos claros. À minha esquerda está a Sara Raquel. Ela faz a interpretação para Libras no estúdio e se descreve como uma mulher de estatura mediana, pele parda, olhos escuros, cabelos longos, lisos e com mechas. E nós duas estamos de pé. Atrás está o cenário em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora está o nome Conexões. E daqui a pouco é nessa tela que vão aparecer a nossa entrevista ao vivo e também as matérias do dia. Mas para começar, nós vamos para o nosso giro rápido com informações nacionais e internacionais. As relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos ficaram mais tensas nesse final de semana. O secretário de Comércio estadunidense, Howard Lutnick, declarou que o Brasil está entre os países que, segundo ele, precisam ser consertados para abrir mais um mercado aos produtos dos Estados Unidos. Essa fala foi feita em uma entrevista a uma TV daquele país e veio acompanhada de críticas também à Índia e à Suíça. O comentário do secretário de Comércio dos Estados Unidos acontece justamente no momento em que o governo Donald Trump aplica novas tarifas contra o Brasil. Desde agosto desse ano, alguns produtos brasileiros enfrentam sobretaxa de até 50% para poderem entrar no mercado estadunidense. E a partir do dia 1º do mês que vem, dessa semana já, medicamentos, caminhões, móveis e até itens domésticos podem também sofrer uma taxação de até 100%. Diante desse cenário, o governo brasileiro estuda recorrer à Organização Mundial do Comércio. Especialistas alertam que a ofensiva dos Estados Unidos para atrapalhar acordos e negociações em andamento entre os dois países, também acontece nesse momento. Bom, e o número de brasileiros que trabalham em aplicativos de transporte ou entrega aumentou 170% nos últimos 10 anos. Passando de aproximadamente 770 mil para 2 milhões de pessoas.
Os dados foram divulgados na semana passada pelo Banco Central, por meio do relatório de política monetária do terceiro trimestre desse ano. E nesse período, a população ocupada no país cresceu cerca de 10%. O estudo também mostra o avanço, do uso de aplicativos, do trabalho de aplicativo, a forma como ele mudou estruturalmente o mercado de trabalho no nosso Brasil. Segundo o Banco Central, o aumento expressivo no número de trabalhadores em aplicativo foi impulsionado pelo surgimento de novas tecnologias e pelo baixo custo de entrada nesse tipo de atividade. Para finalizar, uma orientação importante: as associações brasileira de bebidas e de neurooftalmologia emitiram um alerta importante sobre os casos de intoxicação por ingestão de metanol em bebidas adulteradas. 2 pessoas morreram no Brasil nos últimos 25 dias, somente na cidade de São Paulo, por causa dessa ingestão. Segundo a Associação Brasileira de Bebidas, somente nesse ano foram apreendidos 160 mil bebidas falsificadas, além de insumos e equipamentos que são usados para essa adulteração. Já a Associação Brasileira de Neurooftalmologia destacou que o metanol pode causar neuropatia óptica, com risco de cegueira irreversível. Então tome cuidado aí quando for consumir bebida alcoólica. Bom, e ainda falando sobre saúde, o Ministério da Saúde alerta que mais de 78 mil pessoas aguardam por um transplante no Brasil. A maioria está à espera de fígado, rim, córnea e coração. Em Goiás, quase 2.500 pessoas estão nessa fila de transplante e a maioria esperam uma córnea. Embora o Brasil tenha um dos maiores programas públicos de transplante no mundo, a velocidade da fila, ela vai diminuindo, depende de uma combinação de fatores, que vão desde a doação, de órgãos até a estrutura do sistema de saúde. E a fila nacional é única, viu? E possui critérios técnicos que priorizam a gravidade do paciente, a compatibilidade sanguínea e também o tempo de espera. E para falar mais sobre esse assunto, agora no finalzinho do Setembro Verde, nós vamos conversar com a Catiúcia Freitas, que é coordenadora da Central de Transplantes do Estado de Goiás, e ela já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, Catiúcia, obrigada pela sua presença. Peço que você se descreva fisicamente para o nosso público cego e de baixa visão. Olá, obrigada pelo convite. Eu sou Catiúcia, sou uma mulher alta, morena, da cor da pele clara, cabelos longos, ondulados, tenho os olhos castanho escuro, estou usando uma blusa verde com a mensagem da doação de órgãos e um blazer preto. Bom, Catiúcia, para a gente começar, ainda existe no Brasil algumas fake news, algumas mentiras, tratando principalmente sobre a possibilidade de que uma pessoa tenha aí uma morte encefálica acelerada para que ela seja doadora de órgãos. Eu não vou deixar isso claro porque vai que eu vou parar no hospital, vão querer aí me matar para tirar meus órgãos. Queria que você falasse sobre isso, sobre a responsabilidade médica em relação à doação de órgãos e a segurança que as pessoas podem ter ao se dizerem doadoras, para os familiares e saberem que vão estar resguardadas. Exatamente, esse é um dos mitos, em torno da doação de órgãos, a questão da dúvida se realmente a pessoa se a morte encefálica é morte. E o Brasil, ele possui uma das legislações mais rigorosas do mundo para se chegar num diagnóstico. É um diagnóstico que é acompanhado e validado pela Central de Transplantes. A gente arquiva todos os documentos referentes a esse diagnóstico, como os exames, tomografia, que comprova lesão neurológica grave e irreversível. Os médicos que fazem esses exames, eles têm que estar capacitados. Então, existe uma lei, uma resolução do Conselho de Medicina que dita as normas para que esses exames sejam feitos. Aqui no Brasil são exigidos 2 exames clínicos e ainda um complementar, que é um Doppler transcraniano, um eletroencefalograma, ou em outros países nem se exige esse exame complementar. Então aqui é bem rigoroso.
Para saber que o paciente realmente não tem possibilidade, né, de vida e que os órgãos também são compatíveis para doação, né? Porque algumas condições de saúde, elas não permitem a doação. Por exemplo, eu tenho doenças autoimunes. Já fui orientada de que não poderia ser doadora de sangue e de órgãos. Isso é verdade, doutora? Na verdade, a doença autoimune, ela contraindica a doação de sangue, mas ela não contraindica a doação de órgãos. Porque no caso da doença autoimune, como por exemplo um lúpus, o que vai ser avaliado é a condição do órgão. Às vezes a pessoa com lúpus já está com problema renal e esse rim não poderia ser doado, mas ela pode doar fígado, pode doar córneas, coração, outros órgãos. Então essas condições de saúde, elas são avaliadas, né? São avaliadas para que as pessoas possam ser doadoras, isso depois do diagnóstico de morte encefálica. Bom, a Catiúcia teve um probleminha que vocês perceberam, né? Mas já tá direitinho aqui pra gente, no sentido horizontal, para conversar com a gente. Bom, Catiúcia, então o importante é que a pessoa deixe claro para a família que ela pretende ser doadora, né? Que em caso de um acidente, alguma doença séria, que se houver possibilidade, esses órgãos, né, serão doados. É isso mesmo? Isso. Você pode repetir a última pergunta aí, porque teve uma quedinha aqui da internet. A gente só vai derrubar você da outra sala para a gente ficar com sua imagem aí total Pronto, já estamos com a imagem da Catiúcia. É assim mesmo, gente, internet isso acontece, Catiúcia deu uma leve queda. Para fazer a doação, é importante que a pessoa em vida, deixe claro para parentes, amigos, cônjuges, né? Que olha, se acontecer alguma coisa comigo, se eu tiver um problema de saúde sério, se eu sofrer um acidente, eu quero que os meus órgãos sejam doados, né? Essa conversa é importante. Exatamente. Hoje no Brasil não precisa de deixar nenhum documento escrito. O que é preciso é conversar em casa e avisar o familiar. Eu quero ser doador de órgãos. Quem decide pela legislação brasileira é a família. Por isso é tão importante a gente conversar sobre esse assunto em casa, porque em um momento muito difícil, que é o momento que a gente recebe a notícia, né, que perdeu um ente querido, a gente tem que decidir pela doação. E muitas vezes a família nega porque ela não sabe qual seria o desejo dessa pessoa. Última informação para finalizar, tem muita gente que tem medo também de como o corpo vai ser devolvido para a família na hora do velório, do enterro, quer fazer às vezes um velório de caixão aberto. Isso é possível mesmo com a doação, né? O corpo é entregue íntegro, né? Totalmente preservado. Exatamente, as pessoas têm essa dúvida, vai ter que velar de caixão lacrado, porque do órgãos não tem que velar de caixão lacrado. Não fica deformado. A captação de órgãos ela é uma cirurgia como qualquer outra cirurgia. O que vai ficar é uma cicatriz cirúrgica e o corpo é entregue conforme, né, recomposto para a família sem nenhuma deformidade. Então, essa questão de deformidade do corpo é um tabu em torno da doação de órgãos. E aqui em Goiás, muitas famílias, o principal motivo de recusa é exatamente porque a família quer o corpo íntegro. Então, existe muito receio, né, de que o corpo possa ficar deformado após a doação, e isso é um mito. A gente acabou de conversar com a Catiúcia Freitas, que é coordenadora da Central de Transplantes do Estado de Goiás. Muito obrigada por tirar essas dúvidas, esclarecer esses mitos e boa tarde para você, viu? Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Bom, para finalizar, tem mais uma informação. Entre os anos de 2011 e 2025, as mulheres negras foram as maiores vítimas de racismo nas redes sociais no nosso país. As informações são de uma pesquisa chamada Brasil Mostra Sua Cara, retrato das vítimas de racismo online e o anonimato de seus agressores. Esse estudo foi realizado por uma empresa chamada Aláfia Lab. E você vai entender um pouco mais sobre essa questão do racismo contra as mulheres nas redes sociais agora numa matéria da TV Brasil. Era para ser um momento de celebração. A arqueira Anne Marcelli conseguiu chegar às oitavas de final nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. A melhor colocação brasileira na modalidade à época. Mas a dor ofuscou as vitórias após ataques racistas feitos pelas redes sociais. Uma pessoa me mandou mensagem dizendo que por eu ser negra eu deveria morrer, eu nunca ia conquistar nada na minha vida, eu nunca iria conseguir ganhar uma Olimpíada. Então, toda aquela felicidade que eu estava sentindo
por ter feito esse feito histórico, simplesmente sumiu. Chegou a passar pela minha cabeça em desistir. Em 2024, os casos de racismo pela internet alcançaram o maior número desde 2015. No ano passado, o Disque 100, serviço do governo federal que recebe queixas de violações de direitos humanos, recebeu 452 denúncias desse tipo de crime. As mulheres são 6 em cada 10 vítimas. Isso não é só em rede social, isso é na sociedade como um todo. Diversos outros índices sociais vão mostrar isso, né? Se você for olhar índices de violência política, por exemplo, as pessoas mais vitimadas são mulheres políticas, né? Negras. Então, a gente observa que há uma interseção desses crimes contra a mulher e contra a pessoa negra. O ambiente digital acaba sendo propício para o discurso de ódio, por facilitar o anonimato dos agressores e pela falta de empenho das plataformas das redes sociais em combaterem essas práticas. Uma regulação, ela é necessária, é um espaço de sociabilidade, de comunicação extremamente importante para a nossa sociedade, mas ele não pode ser um espaço livre para cometimentos de crimes. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho volta e traz mais informações sobre as medidas que a Prefeitura vai fazer aí em relação àquelas chuvas fortes que podem cair, né, na nossa cidade. Também vamos falar sobre terminais que estão em reforma aqui na capital Goiânia. Tudo isso e muito mais depois do intervalo. Mateus sugeriu mudar o símbolo que representa pessoas idosas. A Câmara de Goiânia mudou a forma como nossos idosos são vistos. A comunidade sugeriu integrar os alunos à realidade das profissões. A Câmara estudou a sugestão e fez acontecer. Muitos cidadãos se preocupavam com a consciência ambiental de nossas crianças. A Câmara plantou a ideia e criou o programa Infância Arborizada. Com o canal Cidadania, todos podem propor e participar do Legislativo Municipal. Mantenha a Câmara ligada. Câmara Municipal de Goiânia. Você está assistindo Conexões. Oi, seu Cláudio? Gesley! Como é que vai? Entre os dias 1º e 3 de outubro serão realizados o primeiro seminário Desafios sobre a Geografia no Ensino Médio e o 19º Seminário Educação em Cidade, no Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. A construção do pensamento geográfico na juventude e a reforma curricular em curso estão entre os temas abordados no evento. Se interessou em participar, a inscrição é gratuita e pode ser realizada pelo site evem3.com.br. Estamos de volta com Conexões dessa segunda-feira e agora chegou o momento da gente dar várias informações sobre o estado de Goiás e também a cidade de Goiânia. A baixa procura pela vacina contra a gripe está acendendo um alerta no nosso estado. Até agora, só 39% da população se imunizou, mesmo com um surto de síndrome respiratória aguda grave em curso e a situação de emergência que foi decretada no estado. Desde abril desse ano, foram aplicadas pouco mais de 1.500.000 doses. Mas a Secretaria de Saúde distribuiu mais de 2 milhões de frascos, da vacina. Ou seja, falta de vacina não é o problema, mas sim a adesão da população. Esse cenário é pior do que no ano passado, quando quase 49% do público-alvo se vacinou. Bom, nesse ano, a campanha foi até ampliada para toda a população, a partir de 6 meses de idade, mas a procura segue baixa. Até agora, Goiás já registrou quase 7.000 casos de síndrome respiratória aguda grave, com 402 mortes. E a maioria das vítimas são idosos e crianças pequenas.
justamente aquelas que precisam de vacina. A Secretaria de Estado da Saúde reforça que a baixa adesão à imunização compromete a resposta do Sistema Único de Saúde e coloca em risco os mais vulneráveis. Então, se você ainda não se vacinou, corre num postinho de saúde e busque se imunizar. E ainda sobre vacinação, o governo de Goiás realiza de hoje até a próxima sexta-feira a semana de vacinação contra a febre amarela. A ideia é ampliar a cobertura vacinal em todo o estado, que hoje está em um pouco mais de 71%. Isso, bem abaixo da meta de 95% que foi definida pelo Ministério da Saúde. Cidades são chamadas a fazer mutirões, com vacinação fora das unidades básicas de saúde e também busca ativa por pessoas que ainda não se imunizarem. 5 vans de vacina estão rodando o estado para reforçar essas ações. Nesse ano, já foram confirmadas a morte de 4 macacos por causa da febre amarela. Um em Abadia de Goiás, também em Guapó e aqui em Goiânia. E o último caso em humanos aconteceu há muito tempo, mas é sempre bom ficar atento, O último humano contaminado foi em 2017, mas como os macacos já começaram a ser contaminados, é bom se vacinar para evitar a transmissão. Então, a orientação aí é clara: quem não se vacinou, procure uma unidade de saúde. E se encontrar um macaco morto, a recomendação é avisar imediatamente a Secretaria Municipal de Saúde ou fazer o registro dessa morte pelo aplicativo que já aparece aqui embaixo, SIS-GEO. SIS com SISS GEO, de geografia. Então, se encontrou um macaco morto, entra nesse aplicativo e faz a notificação. E agora falando sobre trânsito, o novo terminal da Praça da Bíblia foi entregue aos usuários do transporte coletivo na manhã de hoje. Ele passou por uma reconstrução e ampliação com investimentos de cerca de 28 milhões de reais. Mas não é só o terminal da Praça da Bíblia que está passando por reforma não, viu? Outro terminal também está recebendo melhorias, que é o da Praça A. E após a reconstrução total do lugar, esse terminal deverá ter 5 plataformas de embarque e desembarque, tentando garantir mais segurança e também mais conforto para a população que acessa aí aquele espaço. Uma plataforma é para o eixo Anhanguera e outras 4 para as linhas alimentadoras. Confira mais informações sobre essa reforma da Praça A no material produzido por estudantes de jornalismo da UFG, sob orientação da professora Gabriela Marques. O terminal Praça A, no setor Campinas de Goiânia, está em reforma desde o dia 12 de abril deste ano. A obra tem previsão de terminar no dia 30 de dezembro e vai contar com a modernização das plataformas de embarque e desembarque, melhorias nas lanchonetes e banheiros, iluminação em LED e instalação de câmeras de segurança 24 horas. A reforma tem como objetivo criar um ambiente com maior segurança e conforto para os usuários e faz parte do projeto Nova RMTC, que tem um investimento de aproximadamente R$ 1,7 bilhão e visa modernizar o transporte coletivo na região. Durante as obras, os usuários do terminal utilizam pontos provisórios, localizados a cerca de 350 metros do local original. Algumas alterações foram feitas no tráfego ao redor do terminal, com desvios e bloqueios que garantem o funcionamento do trânsito e possibilitam o acesso dos ônibus ao terminal temporário. Então, dezembro desse ano, mais esse terminal entregue para a população, Quem sabe isso alivia um pouco aí as tensões, no transporte coletivo da nossa capital. E ainda com informações aqui de Goiânia, a prefeitura da cidade deve instalar cancelas automáticas para fechar ruas em caso de chuva forte, como aconteceu na última terça-feira. Essa informação foi divulgada pelo prefeito Sandro Mabel pelas redes sociais, na última sexta-feira. Segundo Mabel, serão temporariamente interditadas, em caso de chuva forte, a Marginal Botafogo, a Avenida 87 e outras ruas com maior chance de alagamento. E essas cancelas serão utilizadas aí como medida emergencial, enquanto são feitas obras para drenagem da cidade. O processo está em fase de licitação, ainda deve demorar para sair, mas a gente continua te contando aí se essas cancelas vão realmente funcionar e como que vai ser esse processo. E ainda sobre a situação complicada que a nossa cidade vive por causa das chuvas,
houve a retirada de lixo da Marginal Botafogo, depois da tempestade que caiu na terça-feira da semana passada. E o montante retirado foi de mais de 180 toneladas de lixo. O entulho foi recolhido ao longo de 28 quilômetros de extensão do córrego. E esse volume equivale a mais de 200 dias de lixo captado em toda a cidade. E o volume também corresponde a 9% de todo o material que é recebido diariamente pelo aterro sanitário, por exemplo. Bom, o entupimento das galerias, e aí do córrego também colabora para as inundações que acontecem na cidade quando chove. Por isso, o poder público pede sempre à população que não descarte lixo nas ruas, Coloque o lixo na lixeira, coloque para que ele seja recolhido aí pela equipe, de limpeza da cidade. E olha só, quem gosta de piqui aí tem um novo adendo, para continuar consumindo essa fruta. O piqui pode contribuir para a prevenção de doenças renais crônicas e ainda ajudar no controle do colesterol. Isso é o que aponta pesquisas experimentais, que foram realizadas aqui no estado. Os benefícios estão ligados principalmente ao alto teor de antioxidantes e anti-inflamatórios presentes na polpa do fruto. Por isso, o piqui pode ajudar a proteger os rins e até reduzir a perda de proteína pela urina, além de aumentar o colesterol bom e reduzir o colesterol ruim. O fruto, tradicionalmente goiano, contém vitamina A, vitaminas do complexo B e também vitamina E e minerais, como cálcio, fósforo, potássio e magnésio. E, apesar disso, vale sempre lembrar, o consumo deve ser equilibrado, não dá para exagerar, porque o piqui pode ser contraindicado para pessoas em estágios avançados de doença renal crônica, pessoas com problemas hepáticos, colesterol alto, gestantes ou quem faz uso crônico de medicamentos. Então, comer com moderação. Bom, para finalizar, a gente tem um alerta sobre queimadas e a forma como elas estão atingindo a rede elétrica aqui do nosso estado. Só nesse ano, mais de 160 casos foram registrados. Mais informações com a Janaína de Oliveira. As queimadas provocam riscos à segurança da população, dificultam o trabalho das equipes de manutenção e podem causar danos à infraestrutura elétrica. Bom, pensando no nosso público cego e de baixa visão, vou me descrever. Meu nome é Janaína de Oliveira, sou uma mulher de traços negros e pele clara. Meus olhos são castanhos, meus cabelos são castanhos, cacheados na altura dos ombros. Bom, seguindo nesse assunto, o alerta é da concessionária de energia que atua em Goiás. Um levantamento revelou que de janeiro a agosto deste ano foram registradas 167 ocorrências de queimadas que atingiram diretamente a rede elétrica, um aumento de mais de 22% em comparação com o mesmo período do ano passado. Só para vocês terem uma ideia, somente em agosto deste ano foram identificados 46 registros, ou seja, quase 2 casos por dia. Confira na tela a lista de cidades com maior número de ocorrências neste ano. Goiânia em primeiro lugar com 38 registros, em seguida Anápolis com 15, 10 em Catalão, logo depois Aparecida de Goiânia com 8 registros e em quinto lugar Morrinhos com 5. Os números reforçam a necessidade de conscientização da população, já que as atuais condições climáticas também pioram esse cenário, por causa de momentos de temperatura acima de 30 graus, junto de umidade relativa do ar abaixo de 30% e ainda ventos moderados ou fortes. Ainda de acordo com a Equatorial Goiás, as queimadas têm sido de maior extensão e em áreas mais sensíveis da rede elétrica. Isso amplia a complexidade no atendimento e exige uma atuação ainda mais coordenada para garantir a segurança da população e a continuidade do fornecimento. Volto com vocês no estúdio. A gente agradece a Janaína por essas informações e agradece também a você que esteve com a gente até esse momento. Além de nos assistir, você pode participar do programa por meio das redes sociais. Só mandar mensagens no WhatsApp ou nas redes sociais que estão aqui embaixo, ó. Daqui a pouquinho também vai aparecer um número do WhatsApp onde você pode mandar sua mensagem. É o 629-9181-1406. Você, claro, pode fazer críticas, sugestões ou mandar os temas que você quer ver abordados aqui no nosso estúdio.
Eu e a Sara ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã tem mais Conexões ao meio-dia aqui na TV UFG. Forte abraço, até lá. Tchau, tchau. Oi, que bom que você veio. A gente estava te esperando.